Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme falar sobre pessoas dentro do contexto de um assunto tão comentado ultimamente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, primeiramente, e sem demorar muito, sem me prolongar muito, eu gostaria de apresentar o time de feras que vão compor o nosso painel de debates hoje, e eu vou começar por ordem alfabética. Então, muito bem-vindo, Alex Amorim, CISO da Cogna, que é a segunda maior empresa de educação do mundo. O Pedro Ivo, CEO da FishX, plataforma SaaS de educação digital e cybersecurity, que é utilizada por mais de 600 empresas em 92 países. Ricardo Castro é CISO da Samap, uma fintech líder de pagamentos móveis na Europa e que está em altíssimo crescimento aqui no Brasil. E o Vinícius Laranja, Head de Gestão, Risco e Compliance da Silk, uma consultoria especializada em segurança da informação e que já possui diversos cases de implementação na jornada de LGPD. E eu sou a Emily Boff, responsável pela área de Customer Experience da Silk, e hoje eu tenho a missão de conduzir esse debate com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para começar já, assim, em grande estilo, e aquecendo um pouco da nossa discussão, eu gostaria de fazer uma provocação. Há muitos anos, a gente fala e a gente tem ouvido o tempo todo que o elo mais frágil das empresas, quando o assunto é segurança da informação, são as pessoas. Isso a gente tem ouvido falar há muitos anos. Então, essa primeira provocação que eu gostaria de trazer é como a gente muda esse cenário, né? Ou seja, como educar as pessoas para que elas próprias saibam que devem se proteger e, mais do que isso, quais são os impactos que a falta de proteção pode trazer para a vida dessas pessoas? Então, essa é a primeira pergunta, a primeira provocação. Gostaria de saber se alguém quer se habilitar. Posso? Por favor. Então tá. Desde que eu entrei no mundo da segurança da informação, é um slide constante em toda palestra comercial, seja lá o que for de produto, que o elo mais fraco é a pessoa. E a gente continua vendo isso 20 e tantos anos depois. Né? Então, a tua leitura está perfeita. E a gente está sempre, na minha visão, errando no mesmo ponto. Por quê? Diferente de outros países onde as pessoas elas entendem o valor da sua identidade, do seu nome, da sua privacidade, a gente aqui no Brasil tem um perfil um pouco mais quente, amistoso. Então, uma das coisas que você mais escuta das pessoas que falam, né, o que no geral é que eu não tenho nada que interesse para um hacker. E na verdade você tem. Tá? Então vamos trazer a valor presente isso. Hoje você tem, por exemplo, para poder fazer a abertura de uma conta online, que passar para essa instituição financeira uma foto da sua CNH, frente e verso, e depois você tira uma selfie com ela aqui do lado. Isso já é o suficiente para você abrir uma conta digital na maior parte dos bancos hoje em dia. Então, isso, 3 fotos, veja, são só 3 fotos, já é suficiente para você conseguir ter uma linha de crédito pré-estabelecida, para você fazer transações financeiras, para você lavar dinheiro. Opa, lavar dinheiro? Sim, você vai ter o seu nome envolvido em lavagem de dinheiro, em pagamento de conta falsa, em aplicação de golpes, em uma porrada de coisas. Então, esse é o valor que o teu nome tem. Esse é o valor que a tua privacidade tem. E a gente não está falando de alguma coisa muito impossível. Né? Hoje a gente está falando de golpes que são aplicados pelo WhatsApp, que pela força de um simples SMS, a pessoa consegue capturar sua conta, consegue eventualmente até baixar os seus dados todos, pegar histórico de fotos, pegar um monte de coisa, e ele vai ter toda essa informação à disposição. Então, sim, você já tem um problema de valor financeiro atrelado. Não tenho absolutamente nada que interesse as outras pessoas, Ricardo. Eu só uso o Facebook e lá eu não preciso fazer nada. Você tem todo o seu histórico de fotos, você tem seu perfil aberto, você tem os seus canais de relacionamento, e canais de relacionamento interessam porque eles podem ser convertidos em golpes em dinheiro. E depois fica você pedindo desculpa para seus contatos, viu? Cliquei no link que não devia. Se alguém pedir dinheiro para você, não paga, só que aí já uma galera pagou, sabe? Então, hoje, o brasileiro, ele
no geral, conhece muito de tecnologia, sabe? A gente fala aqui, não, mas a tecnologia é coisa de classe A e B. Não. A tecnologia, ela tem efeito na classe A, classe Z. Todo mundo conhece tecnologia, sabe? Eu fazia trabalho voluntário em Curitiba e eu fui numa comunidade carente e a molecada falava assim, você trabalha com segurança, tio? Se é hacker? Você se acessa a Deep Web? Como é que você descobriu Deep Web? Tipo, tá vendo? É uma coisa que eu levava em palestra para executivo na minha empresa e o garoto da periferia estava numa ONG e ele sabia o que era Deep Web. Então, a tecnologia não é um problema. A inclusão digital hoje é o menor dos nossos problemas. Hoje, o que falta para o cidadão brasileiro é um senso crítico de quão arriscado é você compartilhar informação, quão arriscado é você perder uma foto sua, sabe? Então, é isso que está faltando ir para as escolas, é isso que está faltando ir para a grande mídia, é o quanto hoje você é valioso para um grupo muito seleto de pessoas que estão na internet, estão eventualmente até presas já, mas elas estão fazendo esse tipo de coisa, que são os fraudadores. Tá? Então você tem valor. E você não tem valor só como pessoa humana, você tem valor como provedor de dados para um fraudador. Excelente, Ricardo, excelente. Motivo aqui para grandes reflexões. Pedro, você tirou o seu microfone do mudo, imagino que você queira acrescentar. Sim, queria complementar o que o mestre Ricardo comentou aí, que é extremamente importante a gente partir do pressuposto de que nós erramos por muito tempo, né? A internet já existe praticamente aí há 30 anos, e agora que a gente está colocando nas matérias das nossas crianças, né, a questão de cyberbullying, a questão de segurança digital, a questão de cuidados com a privacidade, com as informações, com os dados, com as imagens, com áudio, com vídeo, com foto, etc. Então, assim, nós demoramos muito para reagir, né, enquanto sociedade mesmo. E eu coloco até culpa nisso também nós, especialistas em segurança da informação, né? Acho que o Ricardo deve ter aí mais ou menos aí o mesmo tempo que eu, não sei se o Vinícius ou o Alex se parecem ser mais novos, mas a gente já está quase mais de 20 anos nesse mercado aí, né, Ricardo? Então, a gente já viu muita coisa, né? Eu, especificamente, estou há 25 anos e, assim, vi que nós sempre reclamávamos das pessoas. Nós sempre falávamos em elo mais fraco, né? Em o ponto mais frágil, o fator humano é o pior de todos. Enfim, a gente sempre considerou isso porque, na verdade, nós tínhamos uma formação extremamente técnica e nós não sabíamos lidar com isso de uma forma muito bem transparente, falando com vocês isso há anos atrás, né? Então, nós tínhamos uma visão muito técnica de que era 1 e 0. Vamos implementar aqui o Fire, vamos implementar aqui o antivírus, vamos implementar aqui as coisas e está tudo em compliance, está tudo em conformidade, né? Então, nós tivemos que humanizar a nossa abordagem também com relação à visão do todo. Por quê? Porque, no final das contas, o equipamento, quem estava usando era uma pessoa, né? No final das contas, quem estava comprando o produto era uma pessoa. Quem é o cliente? Não é um robô até então, né? O cliente é uma pessoa, né? O cliente é uma pessoa, o fornecedor muitas vezes é uma pessoa, nem todos, né? Hoje já temos robôs aí, softwares que fazem, mas o fornecedor também é uma pessoa. Os stakeholders envolvidos, na maioria das vezes, são pessoas. E a gente deixou isso de lado nessa abordagem por uma simples razão, né? Na minha opinião, nós não sabíamos lidar com essa questão de pessoas. Nós não tínhamos uma especialidade muito boa, né, para tratar isso de uma forma muito natural na nossa abordagem enquanto profissionais da área de segurança digital, segurança de informação, cybersecurity, por aí vai. Então, a primeira coisa que eu queria colocar nós erramos. E as pessoas sempre foram o elo mais estratégico. Tá? Então, o meu contraponto partindo do pressuposto que as pessoas são o elo mais estratégico, onde que nós estamos aqui debatendo? Nós estamos debatendo uma lei federal, né? E o Brasil se une a mais de 120 países que também possuem leis federais, né? Leis nacionais, para tratar a privacidade de dados pessoais. Então, nós estamos falando de pessoas, né? Então, teve que vir, né, uma força de lei para que nós conseguíssemos agora tentar popularizar esse conhecimento, que já é um esforço, óbvio,
de alguns anos de tentar fazer com que as pessoas se sensibilizem quanto à temática de segurança digital, quanto à temática de que as suas informações têm valor, informação de geolocalização, informação de foto, informação de preferência de compra, de preferência de passeio, de consumo de vídeo, consumo de áudio, enfim, tudo isso tem um valor e as empresas exploram muito bem. E agora, a lei e as leis internacionais, né? A primeira delas, a europeia, que foi a icônica, né? A GDPR, então, ou seja, trouxe à luz, né, da humanidade, de todos nós, réis mortais, que aquilo que as empresas estão lidando tem um valor. E agora as pessoas têm que entrar no game, né? Então, elas têm que participar desse jogo de uma forma positiva. Ou seja, elas têm que autorizar. E quando autorizado, se a empresa ganha dinheiro, por que elas não podem ganhar também um percentual desse dinheiro que a empresa está ganhando através da venda da informação? Então, a LGPD, juntamente com a questão das pessoas, vieram justamente para poder trazer à luz um problema de muitas décadas que estava sendo deixado de lado ou resolvido a marginalidade, sempre fora da estratégia ou da política de segurança da informação das grandes companhias, dos grandes governos, mas também do nosso dia a dia familiar, entre amigos, entre o pai e filho, né? Esse assunto era deixado de lado. Vamos agora colocar esse assunto na mesa do jantar e vamos colocar esse assunto na mesa do trabalho, mas não somente das empresas, de governos, organizações não governamentais, entre outros órgãos, né? Para que todos saibam que aqueles dados têm um valor e eles necessitam ser protegidos. Então, nada mais justo que a consciência venha primeiro, ou seja, de que esses dados têm valor, de que existem riscos, para depois a gente passar a educar essas pessoas até chegar no nível que a gente deseja, que é ter o hábito de segurança digital. Da mesma forma que a gente tem um hábito de segurança física ao sair de casa, se proteger, ao atravessar a rua, olhar para os dois lados, nós também vamos ter um dia o hábito de segurança digital para todos nós, desde crianças, adultos, idosos, em qualquer lugar do mundo. Muito bom. Então, essa responsabilidade, ela vai muito além, né, da esfera corporativa e de proteger aí os ativos da empresa. As pessoas podem levar esse conhecimento para suas vidas, compartilharem com seus filhos, com suas famílias e terem isso como um comportamento de vida, né? Alex, Vinícius, vocês gostariam de complementar? Eu gostaria de pegar o gancho aí do Pedro e do Ricardo e também pegar uma frase que o Renato Silva Rosalino colocou no chat, que é: difícil bloquear tudo, o usuário pode tirar foto com o celular. O que acontece, né? Pegando esse tema que o Pedro comentou, que a gente tem que fazer com que a LGPD entre, não a LGPD, mas a proteção dos dados, a privacidade do seu dado pessoal esteja dentro de si mesmo. A gente tem que levar isso para as organizações, a gente tem que levar isso para as empresas. A gente tem que fazer com que as empresas entendam que o funcionário dela tem que saber que aquele dado pessoal é um dado dele e que ele tem que proteger, e que lá na frente, num futuro próximo, ele vai conseguir monetizar isso a favor dele. Com tudo que a gente vem vendo por aí em relação a tecnologias de rastreabilidade da informação, tecnologias que hoje conseguem parametrizar tudo que você está fazendo no seu dia a dia, consegue capturar informações suas de qualquer forma, em qualquer ambiente. A gente percebe que se você mesmo não ter essa consciência de proteger a si mesmo, de não clicar num simples anúnciozinho de que você pode fazer um joguinho e ver se você se parece com o Brad Pitt ou com a Angelina Jolie, né, e que aquilo vai capturar sua informação, para que você vai correr esse risco se você sabe que se você clicar naquilo, eles vão capturar sua informação e vão entender tudo que você gosta de fazer no dia a dia, né? Então, para a gente proibir, a gente não pode proibir nada, ninguém. Né? A gente está num mundo hoje que não pode ser proibitivo. Ele tem que ser permissivo, mas a gente tem que mostrar que a permissividade ela traz ônus e trazem bônus. E na questão de privacidade dos dados pessoais, o ônus pode ser muito maior do que o bônus se você não tiver a conscientização de proteger a sua própria informação, o seu próprio dado pessoal. Perfeito, até porque aquilo que acontece no mundo digital não tem volta, né? Sim. Posso dar um pitaco aqui? Por favor. Então, primeiro, obrigado aí, né? Acho que a galera que está aí participando é excelente. Obrigado pelo pessoal que está assistindo.
acho que o ponto importante, né, tinha muito essa visão de olhar que a pessoa, né, o usuário, como sempre foi colocado, o usuário, eu sempre tive um pouco de aversão a esse nome, né, que a gente acaba pensando em outras coisas, né, mas pensando na pessoa que está trabalhando ali, naquele ser humano, de achar que ela é o elo mais fraco, né? Eu já penso totalmente contrário. Na minha visão, a pessoa, esse ser humano, é o elo mais forte. Ela pode ser o sensor mais forte que pode trazer proteção para a empresa, né? Eu já tive casos de uso onde, dentro de uma grande empresa, né, multinacional onde eu trabalhei, que teve um phishing extremamente elaborado, extremamente organizado, que quando foi enviado, passou por todas as camadas de segurança, mas ela parou justamente ali no endpoint, né? Naquela pessoa, naquele ser humano. E por conta disso, essa pessoa automaticamente ela reportou para o time de segurança, e com isso a gente conseguiu desmobilizar uma ação gigante que estava sendo feito dentro da empresa. Então, por isso, né, que eu costumo comentar muito que, na minha visão, o ser humano, essa pessoa, ela pode ser o elo mais forte, e ela pode, mesmo passando por todas as barreiras, imaginando que nós, na época, tínhamos mais de 80 soluções de segurança, sem demagogia, mais de 80 soluções de segurança, essa pessoa foi uma dentro de milhões que tinham dentro da empresa, que fez ali um reporte. Por conta disso, a gente conseguiu resolver um grande problema que poderia acontecer. E até um outro caso de uso, né? Eu gosto muito de usar algumas correlações, mostrar como que as coisas funcionam na prática. Uma dessas pessoas, né, que era dessa instituição financeira, ela foi para um outro banco. Na hora que chegou lá, né, um amigo tinha assumido a liderança desse banco, e por padrão a gente já vem de uma mesma escola, que é criar algumas caixas denominadas, até como dica aí para quem está ouvindo, algumas caixas que o CSIRT, spam, o nome da empresa, .com.br, que até facilita para, quando a pessoa receber alguma coisa, poder encaminhar para isso. E ele, logo quando entrou nesse banco, ele criou essa caixa, padrãozão, e logo no primeiro dia da criação da caixa, ele recebeu um phishing nessa caixa, né? Então, ele entrou em contato com essa pessoa e falou assim: mas como que você reportou esse phishing, sendo que a gente ainda nem fez uma comunicação dentro da empresa para comunicar que existem essas caixas? Automaticamente a pessoa falou: eu vim lá de uma instituição financeira, lá nós tínhamos essa cultura, e aqui eu achei que teria a mesma coisa e eu fiz esse processo. Olha só como que as coisas são, né? A pessoa, ela entendeu aquilo, levou isso para a vida dela, e automaticamente outras empresas que, por onde essa pessoa vai passando, ela vai criando esse hábito de segurança. Então, por isso que eu comento muito, né? Que eu, na minha visão, eu discordo quando fala que esse ser humano, essa pessoa é o elo mais fraco, e na minha visão é o contrário, né? Ela é um sensor humano que, mesmo que todas as tecnologias não funcionem, ela está ali na ponta, e ela, estando bem instruída e bem direcionada, ela consegue fazer as coisas da forma correta. Então, esse é o meu 2 cents aí em cima dessa primeira pergunta, até para dar uma balanceada em cima disso tudo que o pessoal comentou. Concordo muito com isso que você falou agora no final, Alex. Para mim também as pessoas são o elo mais forte, né? A gente depende delas. E a gente ouve muito: poxa, mas as pessoas podem colocar tudo a perder. Mas você trouxe casos aqui que mostram que as pessoas podem evitar que a gente perca também muitas coisas. Então, muito bacana. Mudando um pouco de tema, mas sem deixar a pessoa, né, o fator pessoa no centro, eu queria falar um pouquinho agora em relação à própria lei, a LGPD, né? Então, eu tenho ouvido e a gente tem visto muitas dúvidas, muitas preocupações do mercado de forma geral, e eu não vou nem dizer que são só profissionais de segurança, ou só profissionais de TI, ou só pessoas do jurídico, mas da população corporativa aí como um todo, cheia de dúvidas
realmente em relação à lei. Então, por onde eu começo? Que área da minha empresa vai ser responsável para tocar esse projeto aqui? Que fornecedores estão preparados de fato para me apoiarem nessa jornada? Eu fiz um assessment, o que eu faço com o resultado desse assessment? Eu preciso preparar as pessoas da corporação para lidarem com essas informações? Né? Então, a gente tem visto muitas e muitas dúvidas, eu acho que está todo mundo aqui no mesmo barco, começando essa onda agora, né? Mas a minha pergunta, de uma maneira bastante objetiva aqui para todos vocês, é: o que a gente pode fazer para conciliar todos os interesses? Né? Ou seja, os interesses comerciais da empresa, os interesses da própria lei, né? Aquilo que a lei de fato exige, e o que o consumidor final quer, a pessoa lá que pode falar, olha, eu gostaria que você não usasse o meu dado ou tirasse o meu dado daqui. E de que maneira a própria empresa se comporta diante disso, né? Quem gostaria de começar essa segunda pergunta do nosso painel? Vinícius? Posso começar. Kemeny, muito interessante essa discussão nesse sentido, porque é algo que a gente vem enfrentando aí, não somente no que a gente está entregando para os clientes, mas nas prospecções, né? O que os clientes estão vindo até nós. Isso é uma pergunta recorrente, uma preocupação deles. Por quê? Porque a gente está num momento super delicado das empresas em relação à parte financeira, super delicado porque nós estamos tratando de um assunto de compliance. Quando se fala de um assunto de compliance, automaticamente você fala em gastos, então quando bate lá no financeiro, o financeiro já tem essa visão de que vai gastar com alguma coisa nesse sentido, e a gente tem que chegar na empresa de uma maneira onde a gente mostre para ela que o nosso trabalho vai ser entregue de uma maneira onde nós temos um navio navegando, esse navio tem que continuar navegando, e a gente sabe que esse navio ele vai batendo em corais, ele vai batendo em barreiras durante o caminho, e ele vai abrindo fendas. E essas empresas têm que ter a consciência de contratar uma empresa que vai conseguir corrigir essas fissuras com o navio andando, sem ele parar. Afinal de contas, nós temos que permear todas as unidades de negócio, toda a população organizacional da empresa, para que a gente atenda aos requisitos necessários para estar compliance. E o que eu falo sempre, compliance é o objetivo final, é o status quo do nosso trabalho. O que a gente tem que fazer antes é muito maior do que compliance. A gente tem que atacar aspectos de processos, de procedimento, de tecnologias embarcadas. A gente tem que verificar não só a questão de falar o seguinte, olha, você tem um banco de dados, esse banco de dados tem dado pessoal, criptografa ele inteiro. Não, não é assim. Quanto custa para criptografar um banco de dados inteiro hoje? Será que a gente não consegue fazer um particionamento, entender qual que é o dado pessoal que está ali dentro, jogar esse dado pessoal para um lugar onde eu consiga criptografar só esse dado pessoal? Eu minimizo o impacto financeiro disso. Então, a gente tem que procurar entender o ambiente todo da empresa, entender o financeiro dela e trazer soluções que eu vou continuar com o barco andando, não vou afetar o caixa dessa empresa e eu vou fazer com que lá na frente ela consiga se adaptar o mais rápido possível para a LGPD. Então, é dessa maneira que a gente tem que trabalhar. E voltando no assunto primeiro, que sempre tem que estar conectado, conscientização é fator predominante nisso tudo. As pessoas têm que entender o que a gente está fazendo ali dentro e nos apoiar nesse sentido e nessa jornada. Pode falar, Ricardo. Posso seguir? Assim, eu achei muito, muito pertinente a colocação do Vinícius. Na Samap, e aí eu vou puxar um pouco para a nossa experiência em cima disso. O nosso público-alvo hoje são os nano, pequenos e microempresários. Basicamente, o que hoje é chamado no noticiário de desempregado ou terceiro setor ou o desbancarizado, é essa pessoa que vem a nós com o desejo de começar um negócio, de complementar uma renda, de fazer alguma coisa assim. E assim, os recursos eles já são escassos para essas pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tentar evitar os impactos negativos para a LGPD, a gente tem que ter muita empatia com a qualidade do seu produto. Essa é a primeira coisa. Então, o que você precisa que eu faça para que você não se estresse comigo?
parece que é justamente o contrário do que muita empresa faz, principalmente empresa de telefonia e TV a cabo. Mas o que a gente quer, na verdade, é trazer as pessoas para perto da gente e torná-las fãs, torná-las nossos parceiros. E isso tem funcionado bastante com a gente. Então, o impacto negativo de você ter, por exemplo, um volume absurdo de anonimização de dados ou de direito a esquecimento, requisições de direito a esquecimento, ou até mesmo de autuações, ela começa pelo carinho que você tem com o cliente. E aí você vai trazendo isso para dentro de casa na forma de valores, cultura, e quando chega na minha seara ali, né, junto com meus colegas de compliance e risco, e a gente fala de controles, é alguma coisa muito parecida com o que a Alex colocou. Então, assim, ao invés da gente ter usuários, a gente tem colegas de trabalho. E como colega de trabalho, todo mundo ali vê quem é o seu cliente final, esse micro, nano empresário, empatiza com essa pessoa e faz o melhor por ela. E fazer o melhor por ela é também proteger o dado dessas pessoas. Até porque todo mundo que trabalha na Samap tem uma maquininha da Samap. Então, assim, todo mundo é cliente Samap e trabalha na Samap. Então, você vai cuidar do dado dessa pessoa como você cuida do seu dado pessoal. E uma coisa que o Pedro falou no último bloco, né, que a gente não tinha muito jeito para tratar com pessoas, isso é uma realidade, porque a gente tratava muito as pessoas como usuário. E aí todas as piadinhas que vinham junto, né? Então é o proto-usuário, a pecinha que está quebrada entre o teclado e a cadeira. Assim, e esse mundo acabou, isso não existe mais. Sabe, se você está interpretando a pessoa que trabalha contigo, não como um colega de trabalho, que está junto contigo numa entrega, e está achando que ele é só mais uma engrenagem, você já falhou. Se você é a área de segurança tradicional, né, e aí puxando para o que o Vinícius falou, que é o não encarnado na empresa, que tudo é não, que não pode, que não, você não vai ter a simpatia e o engajamento das pessoas. E é justamente na ponta que as pessoas vão trazer os problemas de segurança. São elas que vão dizer o seguinte: Castro, acabei de chegar na empresa e o pessoal está usando aqui uma senha compartilhada para fazer tal coisa. Cara, dá para melhorar. Tem empresa que vai falar assim: isso está em conformidade com as nossas regras, vamos demitir por justa causa. Cara, você perdeu a galera. Tá todo mundo com medo. Tá todo mundo com medo. Então, assim, trabalhar com amor faz com que a cultura ela se espalhe, faz com que as pessoas confiem no teu trabalho e faz com que até mesmo a tua transparência como segurança, que muitas áreas de segurança elas não são transparentes em relação ao seu trabalho com os colegas, né, de outras áreas, faz com que você também tenha essa transparência com as pessoas. Então, assim, o jogo é aberto. O que eu faço, você sabe o que eu faço. O que você precisa fazer, você sabe o que tem que fazer. Deu problema, você fez alguma coisa errada, não esconde. Vem, chama, a gente corrige. É melhor a gente trabalhar no preventivo ou no reativo informado do que a gente tratar um problema só depois que ele está na mídia. Sabe? Então, isso é de um valor inestimável, a gente ter essa empatia do começo da cadeia até a contabilização do número ali bacana, né, que vai pagar o nosso salário, você ter uma empatia de que toda essa cadeia, ela tem que ser sensibilizada, ela tem que ser educada, ela tem que estar junto contigo. E criar dentro da empresa fãs da segurança, de compliance, que não tenham medo de virar e falar, olha, vi alguma coisa assim, fiz uma coisa errada, tá? Minha visão. Excelente, eu acho que dá margem até para uma hashtag nossa aí, que está do lado de cá, né? Hashtag trabalhar com amor e segurança. Ricardo, gostei muito do que você falou. Alex, gostaria de ouvir um pouquinho você. Legal, bacana. E assim, né, pensando, né, esse lado, quando fala lado estratégico da empresa, esse lado das pessoas que estão trabalhando, esse lado da segurança, né, aí me recordo lá de uma das questões lá do Exim, lá quando a pessoa está fazendo o PDPP, tem uma pergunta que é justamente falando sobre
olhando para essa recomendação entre política de proteção com esse ponto de vista da empresa, e eu lembro que para essa pergunta ele tinha a resposta correta era equilibrar a proteção e produtividade, né? Então, sempre quando a gente olha nesse aspecto, né, de segurança, privacidade, aí vem aquele mantra que eu acho que a galera aí que me escuta sempre lembra, eu não consigo ter privacidade sem ter segurança, né? Então é impossível, né? Então o importante, né, é sempre como que nós conseguimos equilibrar isso, né? O que fala esse antigo profissional, esse antigo perfil de profissional, né, que até tem um nome que é o Dr. No, né, ele sempre fala não para tudo. Esse é um cara que não pode mais, né, é um cara que não deve existir mais. Mas quando a gente olha para a área de segurança, ainda tem aquela coisa, né, como que a gente consegue fazer isso? Aí que entra essa questão da cultura, né, deixando muito claro, né, esses papéis e responsabilidades e deixando de uma forma que não é a área de segurança, isso eu até deixo muito claro aqui dentro da empresa, né? Como você comentou, o Cogna é um dos maiores grupos de educação do mundo, trabalhamos com educação, de como levar todo esse conhecimento para as pessoas, para alunos pequenos, alunos grandes. Então, pensando nisso, como que, de acordo com aquela decisão, a segurança e a privacidade, ela tem um papel não de aceitar risco. Eu deixo muito claro para o pessoal, eu não aceito risco nenhum, gente. Eu simplesmente, por eu ter um pouquinho mais de experiência, eu faço uma avaliação de risco, de impacto, de privacidade, coloco na mesa e pessoas responsáveis tomam uma decisão. Então, por isso que tem uma galera aqui, uma diretoria específica de riscos que olha para isso, né? Então, nós, né, de acordo com o caso de uso que está sendo posto ali, nós vamos colocar essa visão, tanto de privacidade, como essa visão de segurança, proteção de dados, e a empresa toma a melhor decisão. Mas o importante o papel de segurança não é ser o Dr. No que vai falar, não, pelo contrário, nosso papel é direcionar, falar quais são os possíveis impactos, até trazer para casos reais, como vazamentos, leaks que vem acontecendo todos os dias. Então, hoje está muito fácil de justificar segurança, porque se tem um bucket S3 que está aberto, você é só puxar ali um caso que acabou de acontecer um tempo atrás e falar, está aqui. Se tem um usuário, ou alguém de desenvolvimento que fez um código errado, pega um outro exemplo e fala, está aqui. E todos são casos nacionais, não tem mais aquela coisa de toda apresentação ficar colocando um monte de coisa que acontece nos Estados Unidos e na Europa, acontece aqui. Então, acho que esse é o ponto, né? É como buscar esse equilíbrio e deixar muito claro esse nosso papel de segurança e privacidade, que nós estamos ali para apoiar, dar essa visão até para que a empresa possa tomar a melhor decisão. E sempre imaginando, né, que o cofre, ele não pode ser mais caro do que a joia. Então, não adianta eu querer colocar um monte de coisa de segurança, sendo que, às vezes, é o sisteminha da Receita Federal que pode ser baixado por um FTP. Não, mas não pode FTP. Gente, é só para baixar um sisteminha. Qual o problema? Isso está aberto. Qual o problema de uma divulgação de resultados da empresa após a divulgação? Está num bucket S3 público. Zero de problema. Mas é necessário ter uma avaliação para ser o máximo efetivo possível. Então, esse acho que é um ponto importante, até para amarrar um pouquinho frente a tudo isso que foi comentado. Muito bom. Eu acho bonito ver pessoas como o Alex que conseguem chegar e falar assim, eu apresento os riscos e a decisão é da empresa. Cara, às vezes eu crio tanta treta, eu fico indignado com certas coisas, sabe? Eu fico feliz de ver pessoas que têm ainda um controle. Porque senão, cara, nós acabamos sofrendo com isso. Porque assim, porque a gente vem de uma escola, né? Não, porque isso, tem que tomar cuidado com isso, olha para aquilo, tal. Mas a questão no final do dia, nós somos um dos funcionários.
Assim, nós temos a simpatia de vestir a camisa da empresa como você está, nós fazemos parte da empresa, mas no final do dia, o colegiado para tomar essa decisão é uma camada que recebe muito bem, né? Então ele tem essa função de fazer isso. Então isso que é importante deixar, né? Falar, amigão, esse é o risco, vá por aqui, vai por aqui. Então é deixar muito claro que ele tem que tomar essa decisão e deixar claro, assim, nosso papel eu sou um advisor, eu tô aqui dentro, cara, você recebeu uma ameaça. Como, por exemplo, hoje me chamaram, não, eu recebi um e-mail falando que tinha fotos privadas minhas, sensuais, tal. Ok, ótimo, me procura, eu sou o seu advisor, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te apoiar, para falar se pode, se não pode, qual que é. Mas a empresa, no final do dia, é quem toma a decisão. Acho que esse é o grande ponto aí, para a gente não sofrer, né? Porque senão a gente começa a sofrer e isso acaba fazendo mal para a nossa própria saúde. Então, essa é a dica, né? Porque senão a gente vai ficando velho mais rápido, né? Eu acho que esse, Alex, é o sonho de consumo de todo CISO, né? Conseguir compartilhar essas decisões e acho que essas decisões mesmo. Mas a gente vê muitos casos que são menos maduros do que o caso da Cogna, em que existe um viés cognitivo, seja da diretoria, seja do usuário, em que fala, não, você é o CISO, você é o responsável de segurança, protege aí. Né? E aí eu queria até um conselho de vocês, o Pedro, eu estou vendo que ele tirou ali o microfone dele do mudo, mas um conselho mesmo, tem muitas empresas que estão numa situação diferente da sua hoje, Alex, eles se veem ali na sua posição, mas num papel assim de, meu Deus, para onde eu vou, o que eu faço, porque eu não tenho ninguém do meu lado para me ajudar. E aí? Quando ele tem posição, né? Que às vezes nem posição tem, né? Ele só está com a função e a posição não existe. Exatamente. Exato, assim, eu acho muito legal a gente fazer esse contraponto, e eu estava aqui ouvindo atentamente o que o Castro, que o Alex e o Vinícius comentavam, e assim, a nossa audiência ela é muito diversa, tá? A gente tem aqui CISOs de grandes empresas, tem diretores de tecnologia, CIOs, CTOs, mas também a gente tem um público de startup, tá? Tem um público de dono de empresa, CTO, CEO, que está também aqui, cara, sob a tutela da LGPD, novamente, e está preocupado com o que fazer dentro da empresa dele. Assim como as grandes também, tá? Eu não vou dizer que as grandes também não têm o mesmo problema, mas a grande, ela tem um suporte, vamos falar assim, maior, né? Um suporte jurídico, né? Tem várias contramedidas, digamos assim, para tentar amenizar o baque, né, que a LGPD vai causar. E aí, a pergunta que a Kemily colocou, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de roteiro, mas eu acho que era legal pontuar, né, algumas coisas que ela colocou, eu anotei aqui e vou pontuar uma a uma de uma forma bem prática, que pode, de repente, gerar alguns insights para quem está nos ouvindo, a nossa audiência, tá? Então, a primeira pergunta foi, por onde começar, né, na questão da LGPD? Olha, o que eu posso te dizer é assim, por onde começar? Se você é uma empresa grande, o primeiro ponto é, onde estão os dados pessoais? Pensa nisso, tá? Se você olhar para dentro, RH, né? É o mais notório. Você vai olhar para dentro, onde é que estão os dados pessoais dos meus colaboradores, os dados pessoais dos meus terceiros, enfim, os dados pessoais de diversas pessoas que você lida, né, estão basicamente dentro do RH. Óbvio que existem vários nichos, eu não estou dizendo aqui de jeito nenhum que é 0 e 1, que é binário, tá? Eu só estou dizendo por onde começar. Então, agora com a questão de ir para fora. Quando eu estou para fora, geralmente, qual é o dado pessoal que a tua empresa tem, seja grande ou pequena? É de cliente, né? É dado do cliente. Mesmo que você seja B2B, ou B2B2C, ou B2C, o teu modelo de negócio não importa, você tem algum dado de cliente, pessoa física, em algum momento. Então, toma cuidado com esse dado. E se esse teu dado é crítico, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, aí dados relacionados a dados de saúde, prontuário médico, né? Histórico, né? De atendimento médico, as questões relacionadas à opção sexual, as questões relacionadas a posicionamento religioso ou político. Então, esse tipo de informação é crítica. Então, você tem que ter mais cuidado ainda, tá? Então, assim, isso é um ponto porque por onde você vai começar. Isso eu estou falando desde uma empresa grandona ou até mesmo uma startup, porque a nossa audiência também tem de startups aqui. A área responsável varia, tá? Às vezes é uma área que é como a segurança da informação, e esse cara assume o papel de DPO, como nossos amigos aqui, Alex Amorim e Ricardo Castro, mas não significa dizer que eles são os únicos responsáveis. Eles são os responsáveis, muitas vezes, por liderar
para o seu principal sponsor dentro da empresa para poder executar isso. Mas quem é o responsável? Quem lida com dado de pessoas é responsável em algum momento em como custodia, e como transmite, e como absorve, até o desenvolvedor, cara. Para que copiar todos os dados? Então, você tem que pensar, privacy by design, né? Vamos pegar aqueles dados que são realmente necessários. Que não são necessários, não pega. Então, cria um parsing, cria um filtro ali para nem guardar esse dado, evitando até armazenamento indevido e consumindo recursos altamente caros. Fornecedores estão preparados? Vários. Tá? Tem vários, inclusive a Silk e vários outros fornecedores que trabalham no processo de consultoria. Você pesquisa, você vai achar fornecedores bem conceituados no mercado. Tá? O que fazer com o resultado do assessment? Depois você contratou, o assessment é o primeiro insumo que é gerado, que é uma avaliação. Tá? Esse é o assessment, é uma foto. Então, o que fazer com ele? Você vai ter uma foto de como está o teu ambiente, e a partir dali você vai conseguir priorizar onde está mais crítico. Eu costumo dizer que você pode lutar várias guerras na vida, mas uma batalha de cada vez. Então, dentro de uma mesma guerra, vamos fazer várias pequenas batalhas. Atirar para todos os lados e querer atuar em todos os flancos é derrota na certa. Então, prioriza. Pega aquilo que é mais crítico e trata. Como é que você vai saber o que é mais crítico? Ou você já tem isso mapeado, ou você faz um assessment, sacou? Então, a ideia é você ter esse assessment contratado, ou você mesmo fazer, mapeando e depois priorizando. Educar as pessoas sempre. Antes de começar, já começa a falar sobre LGPD. Todo mundo já está fazendo isso, né? A mídia está fazendo um excelente papel. Nós aqui estamos falando sobre LGPD e isso vai ficar publicado para consultas a posteriori. Então, assim, eu nunca vi nenhuma campanha na minha vida, nenhuma campanha e nenhuma lei funcionar, contanto que as pessoas não apoiem, né? As leis funcionam, mas o uso e costume é o que dita se a lei realmente vai ser absorvida na prática e se ela vai sofrer alterações. Como é que vai ser a LGPD daqui a 2, 3 anos? Ninguém sabe. Pode ser que ela tenha alterações, pode ser que surjam novos parágrafos, pode ser que sumam. A gente vai testar a lei, a gente vai ver como é que vai se comportar na prática e gerar jurisprudência para depois, quem sabe, alterar uma codificação, né? Além disso, conciliar todos os interesses, extremamente difícil, mas se você comunica e se você faz o assessment, que é aquele passo anterior, você consegue resolver muito mais rápido, tá? Interesses comerciais da empresa, o que a lei exige e o que o consumidor quer. São coisas que a Kemily até colocou na pergunta dela de uma forma versus, né, Lene? Kemily. E eu achei muito legal isso, porque provoca mesmo, tá? Mas é longo, né? O tema é muito longo. Interesses comerciais da empresa versus a lei, cara, a lei você vai ter que atender. Não tem como. Ou você posterga até o último dia e decide correr o risco de tomar uma multa, e pode bater 5%, 4% a 5% do teu faturamento, depende se vai ser a GDPR, ou se vai ser a LGPD, ou se vai ser alguma das outras 120 leis no mundo que afetam cidadãos. Não significa dizer que o cara tem que estar no país, pode ser que ele esteja fora, então tem que ficar atento para isso. Por isso que eu digo, tenta assumir e ficar compliance com uma lei, que essa lei praticamente vai ter 80% a 90% do que as outras leis compõem, tá? Então, pega a LGPD, implementa, coloca um prazo, estabelece isso para toda empresa, comunica o tempo todo, antes de começar, durante o processo e depois, porque a LGPD ela não acaba. Ela é um processo contínuo. Depois que você concluir e dizer, estou compliance com a LGPD, cara, não morreu o assunto. Você tem que ficar monitorando, porque as pessoas podem errar, os sistemas podem errar, o consumidor muitas vezes pode interpretar errado, você vai ter que educar também com a resposta adequada. Então, são vários processos que você vai ter que continuamente estar falando. Eu queria pontuar isso porque a pergunta foi longa, mas eu senti falta da gente dar esse ponto a ponto de cada item. Não é objetivo. Eu acho que todos colaboraram de uma forma muito boa, mas eu acho que é legal fazer o ponto a ponto, porque tem um cara que está aí na audiência, né, ou a pessoa que está aí na audiência, que ele vai fazer, né? Então ele precisa muitas vezes também ter algum norte, e eu não quero de forma nenhuma aqui pensar em criar uma fórmula mágica. Não existe bala de prata, não existe fórmula mágica. Você vai ter que, sim, aprender na jornada, mas existe um norte de como começar. E eu acho que esse roteiro que a gente comentou aqui, com todas as pessoas, deu esse norte inicial. E parabenizo a Kemily pela excelente pergunta, que foi bastante densa, mas rica, né? Pois é, obrigada. Eu queria retornar um pouquinho com o Ricardo e com o Alex,
eles comentaram bastante uma relação aí de áreas de negócio, de atender ao negócio ao mesmo tempo que se protege, que traz a privacidade. Então, eu quero direcionar uma pergunta para você, Alex, e para você, Ricardo, porque assim, né, quando a gente pensa no aspecto de LGPD, as áreas de negócios, elas são as mais impactadas, né? Quando você olha a área de marketing, a área de vendas, são as que mais detêm as informações do consumidor final, dados pessoais, mas também, ao mesmo tempo, são as áreas menos maduras em relação à segurança da informação. Então, eu queria ouvir um pouquinho da experiência, se vocês tiverem até exemplos práticos que ajude a nossa audiência, né? Como criar uma conexão entre a área de segurança da informação e as áreas de negócio, de uma maneira que, para a empresa, né, ela atenda às conformidades da lei, ao mesmo tempo que mantém o foco no negócio e na produtividade. Boa. Ótima pergunta. Eu acho que, assim, até retomando só um pouquinho da outra pergunta que você fez, até para fazer um link com isso, né? Quando você falou, né, por onde começar? Esse é um ponto importante, né? Que até para a galera que tá nos ouvindo aqui, por onde começar? Primeiro, o board, ele tem que ter a vontade de querer fazer. É o primeiro ponto, porque assim, não adianta eu de segurança, ou eu de compliance, ou da galera de TI que está querendo fazer, querer sair, eu falo, né, colocando a capa de super-herói e falar, não, vou implantar a LGPD dentro da empresa. Não vai conseguir, né? Então, assim, primeiro, isso tem que partir do board. E cada empresa tem seu momento, né? Tem algumas que começaram antes, tem outras que desde quando saiu a lei lá em 2018 já começou a fazer algumas coisas, tem outras, como o próprio Pedro comentou, tá esperando, tá pagando para ver, esperando ali na hora que começar. Então, tem formas diferentes de empresa, e cada um pensa de uma forma diferente. Mas, se fosse perguntar direito a uma resposta, por onde começar, sempre olhando para o board, ele tem que estar conscientizado e ele tem que falar, pô, eu quero colocar isso, né? E até um ponto, né, quando a gente olha, lei é diferente de compliance, né? Lei é obrigatório, é mandatório, todos têm que fazer. E quando é compliance, tem impossível nice to have. Não, eu vou fazer porque tal... tem aquela coisa do só passar de ano, né? Só estou fazendo para ganhar um certificado ali no final. Eu já, na época de consultoria, passei por diversas empresas e vi muitas empresas que a preocupação era só passar de ano. Então, para o profissional que está olhando para isso, acho que o primeiro ponto é verifique a empresa onde você está, se é uma empresa que está querendo somente passar de ano ou se é uma empresa que de fato tem uma preocupação. E até pegando, já com isso, o gancho que você comentou, né, dessa conexão de áreas de negócio com áreas de segurança, acho que o principal ponto é deixar muito claro, né, que o nosso objetivo é blindar e proteger o negócio, né, que aí pegando um pouquinho do que o Pedro comentou lá, que é do Privacy by Design, Security by Design, ou seja, né, esse trabalho de educação, que é todo o tema aí desse nosso bate-papo, mostrar a importância, o porquê que nós estamos fazendo cada uma das atividades. A área de negócio, um ponto interessante, que ela é a área mais capacitada em poder saber se aquele dado pode ou não pode, porque ela é a dona do dado, né? Ela que tem aquela informação. Quem é de tecnologia é um mero custodiante. Ele sabe ali que dentro daquela base pode ter 1 milhão de dados, mas no final do dia ele não sabe se aquele campo é importante ou não. Então, nosso papel, né, que aí é pegando um pouquinho do conceitos da lei, quando a gente olha lá para o tal do DPIA, né, que é essa análise de impacto e privacidade dentro dos processos de negócio existentes, um dos nossos papéis é ajudar a entender quais são esses processos, e de uma forma muito clara fazer essa análise de impacto e navegar junto com a área de negócio até para falar se efetivamente aquele campo pode ou não. Um exemplo muito prático que é do mundo de educação. Hoje tem algumas pessoas, né, que dependendo da religião, ela
talvez ela não possa estudar ou não possa fazer alguma coisa numa sexta ou num sábado. Normal. E o padrão que as empresas elas tinham era perguntar: qual a sua religião? Você vai, às vezes, num próprio hospital, tem essa pergunta. Para quê? Ah, não, eu quero saber se a pessoa pode doar sangue ou não. E no meio educacional, se a pessoa pode ou não pode fazer a prova ali naquele dia. Não é muito mais simples a gente mudar a pergunta? Eu sei que isso é importante, mas é muito mais simples perguntar: você pode fazer a prova no sábado? Você pode fazer a prova na sexta? Você pode doar o sangue? Ou seja, o nosso papel é entender a necessidade do negócio, interpretar isso de uma forma que não impacte o negócio. Mas o dado pessoal sensível. Ok, então por que colher esse dado? Em vez de eu colher a religião, eu não preciso colher. Eu simplesmente falo se a pessoa pode ou não pode doar sangue, se a pessoa pode ou não pode fazer a prova naquele determinado período. Então, nosso papel frente às áreas de negócio é dar essa claridade. E quando o Pedro até falou, né, sobre logo no início o pessoal já pensar, né, todo novo projeto não começa por desenvolvimento. Todo projeto ele começa pela área de negócio que tem uma ideia. Teve uma ideia. Qual é o tipo de informação que eu vou coletar? Olha só, a área de negócio já pensando em privacidade, porque ela pode falar: pô, será mesmo que eu preciso disso? Será que eu não preciso disso? Então ela já consegue fazer uma análise. Isso, na lei, até puxando um pouquinho da GDPR, é o tal do PIA, né? Privacy Impact Analysis. Então, logo no começo, na existência de um projeto, então acaba tendo essa diferença do DPIA, que é um processo já existente, e um PIA, que é algo novo que está nascendo. Então, nesse momento, a área de privacidade ela pode dar essa orientação para a área de negócio para que eles comecem a pensar da forma correta. E adicionalmente, em todas as camadas, a arquitetura de negócio, na hora que ele for estruturar, ele utilizar peças que ele já sabe que existem, pensando em microserviços de segurança. Quando a gente olha diretamente, por exemplo, para o desenvolvimento, como o desenvolvedor consegue usar o DevSecOps, ou seja, né, é possível colocar segurança em todas as etapas ali daquele pipeline. Então, eu vejo que o ponto importante, esse grande papel aí do time de privacidade e segurança é justamente direcionar para que a área de negócio e as áreas técnicas comecem a mudar essa cultura e se colocar lá aquele modelo de empatia no lugar do titular. Será que efetivamente eu preciso desse dado? Será que esse dado, caso tenha um vazamento, isso pode gerar um impacto para essa pessoa, para esse ser humano? Então, acho que esses são pontos importantes aí, até para ter essa visão muito mais clara desse tipo de relacionamento de segurança, privacidade e o time de negócio. Uau, que aula, Alex. Ricardo, gostaria de ver um pouquinho assim da sua visão e como é que vocês fazem na Samap, por exemplo, para criar esses elos, né, com as áreas de negócios? Existe um conflito sadio entre a vontade de a gente fazer crescer os nossos indicadores, os nossos números, prestar a melhor qualidade de serviço e o quanto a gente pode hoje usar de determinados dados de uma forma legal com L minúsculo, não com L maiúsculo. Porque apesar de a gente ter a lei, a gente ter, enfim, o melhor é você fazer a melhor abordagem sem impactar os seus números. Isso é uma discussão que impacta não só a minha empresa, mas boa parte das empresas que dependem de um mailing list, que dependem de divulgação em redes sociais, que dependem de algum tipo de push, né, de divulgação, e ter o respeito ao não é uma coisa que a gente está ainda aprendendo no Brasil, sabe? O não é não, que foi tão usado no último carnaval, agora vale para a LGPD. Não é não. Então você não pode mandar de novo. Alguém colocou aqui nos comentários do YouTube como é que eu faço para ganhar dinheiro com a atuação de LGPD. Assim, você não ganha. Quem vai ganhar é o governo federal, tá? A NPD ela vai ser custeada com base nas multas.
Então, para você, reclamante, provavelmente não vai sair num tostão. Mas para o governo federal vai chegar até 50 milhões, né, de indenização. Mas a grande questão aqui é alguma coisa que a gente até já falou aqui, que é um meio termo, né? Então, tem um pouco do apetite ao risco, tem muito de empatia de como você gostaria de ser tratado e de a gente instigar as áreas de negócio a serem mais criativas do que o usual. Vou mandar um e-mail, vou mandar um SMS, vou pegar o meu cadastro de pessoas que não operam comigo há zilhões de anos e vou socar propaganda nas pessoas. Isso pode gerar uma antipatia, isso pode gerar o efeito contrário, o efeito oposto. Sabendo que eu tenho direito de esquecimento por essa empresa, eu não vou pedir só para você apagar o meu mailing, eu quero que você me esqueça. E você esquecer a pessoa é muito drástico, é muito danoso para as relações, sabe? É uma coisa que vai muito além do que a gente já viveu em qualquer mundo de marketing ou de vendas, sabe? Então, o que a gente vai ter que reaprender é abordar o nosso cliente, a reabordar o nosso prospect, o nosso lead, de uma forma que ele não se sinta intimidado ou incomodado de te atender e de, sabe, vir para perto de você, sabe? A última coisa que você quer é aparecer daqui a 3 semanas com uma autuação da NPD na sua porta, ou o pior, né? Como um sketch do Porta dos Fundos e alguém falando, Zumira, sabe? É isso, sabe? Judite, não é Zumira, é Judite, sabe? É isso, você quer evitar o efeito Judite na LGPD, sabe? Então você tem que conversar muito com a área de marketing. A gente faz muito isso na Samap. Então, ontem mesmo a gente teve uma conversa, 8 horas da noite, com o pessoal de sales. Olha, tô com tal ideia. Posso fazer? Tá. Do ponto de vista de segurança, você vai precisar tomar assim, 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 mas deixa eu consultar o meu compliance. A gente ficou, sei lá, mais uma meia hora discutindo opções. Eu falei, eu acho que aqui a gente chegou num termo legal. Volta para o cara e fala, ó, dá para fazer, mas você vai ter que me ajudar nisso. Fulano me mandou o coraçãozinho no Slack, tá felizão. A gente chegou no meio termo. Então a gente vai respeitar o nosso cliente, a gente vai respeitar as nossas regras, a gente vai respeitar a lei, sabe? Mas é muita conversa, é muita articulação. Com o tempo, isso meio que vai ser natural. Mas esse começo, esse kick que a gente está dando agora, e dando o exemplo, né, do que o Ivo colocou, né? Se eu não comecei a LGPD, por onde eu começo? Sendo super simples, tá? Se você não começou a LGPD ainda, é como se você tivesse chegado num casamento na hora que estão servindo o café, tipo. Você está muito atrasado. Mas o atraso ele pode ser recuperado com essas discussões. Você vai ter que fazer no modelo ágil, você vai ter que fazer na hora, mas dá certo ainda aprender ouvindo as pessoas, ouvindo os advogados e muito consenso no meio do caminho. Excelente. Pessoal, estamos a 3 minutos, né, do término aqui da nossa sessão, mas a gente recebeu algumas perguntas muito interessantes da audiência e eu gostaria de trazer algumas aqui para a mesa, né, para vocês me ajudarem aqui com essas respostas. Então, a primeira pergunta, eu acho que parte dela já foi até respondida aí durante a nossa sessão, mas a pergunta do Manuel Mota é: como será na LGPD para a área de marketing, prospecção, para capacitação de clientes em relação à área comercial, né? Ele fala aqui especificamente de ferramentas como Rive, Exact Sales, aí eu vou implementar aqui, né, RD Station, tem o próprio Hamper, e como é que fica na prática a atuação, até o próprio LinkedIn, né? Como é que na prática fica isso? Legal. Isso aí eu posso até comentar um pouquinho. Acho que foi agora na sexta-feira eu acabei fazendo um workshop com todos de marketing aqui da empresa, e a gente acabou falando aí sobre vários tipos de modelos de marketing, né? E uma das coisas que eu achei interessante é que existem mais de 89 tipos de marketing, né? Então, marketing de toda forma, né? O inbound, e-mail marketing, tem um monte de formas. E uma das coisas, né, que eu coloquei para eles nesse bate-papo
e eu até faço essa pergunta para você, Kennedy, pensa o seguinte, o que vale mais? 10 mil ou 10 milhões ali de contatos que você tem, que você manda ali o e-mail marketing, ou pode fazer tudo isso, ou 1 milhão de contatos de pessoas que falaram que querem receber a informação da sua empresa? Sem dúvida nenhuma, Alex, é o qualificado, é daquela pessoa que quer nos ouvir. Mas isso é uma discussão dentro dos grupos da área de marketing há décadas já, né? Qualidade versus quantidade. Qualidade, sem dúvida. E esse, para você ver, é o ponto, né, que a lei traz. Então, na verdade, isso que sempre foi, não, mas vamos lá. Não, para que você precisa desse dado? Não sei, vamos colocando. Quanto mais colocar, melhor é. A gente começa a entrar num modelo agora que começa a ter esse porquê das coisas, né? E dar essa liberdade para as pessoas de falarem se querem ou não. Eu não vejo a hora da lei entrar em vigor, porque direto eu estou recebendo ligações atrás de uma outra pessoa que não sou eu, e ligam todas as horas. Sábado, domingo, eu tenho aqui um monte de DDD 048 que eu vou bloqueando. Deixa eu emendar aqui, Alex. Aí teve o Kleber Ribeiro, que só para dar o gancho, porque faz muito sentido uma pergunta logo depois da outra. Então tá, e como a gente pode cobrar, aí a gente agora como consumidor, hein? Como a gente pode cobrar as empresas de cumprir esse papel da LGPD quando entram em contato principalmente por telefone, né? E aqui ele reclama das empresas de telemarketing, que ligam aos finais de semana, que ligam à noite, que mandam aquelas mensagens de voz gravadas. E aí? O ponto interessante, né? Isso até são discussões que a gente vai tendo aí em grupos aí de POs, que o seguinte, né? A empresa ela tem que deixar muito claro qual é o canal oficial para ela receber esses tipos de demanda, seja um lead, que é pessoas que de fato não são meus clientes, né? Ou sendo de fato ali um cliente meu. Então é importante, né, que essas empresas após o dia D+1 que ela tenha canais específicos para receber esse tipo de demanda, né? Então o ponto importante dentro disso tudo, né, nós como titulares, como consumidores, como pessoas físicas que teremos esse direito após o dia D+1, entender qual é o canal oficial da empresa, até para demandar da forma correta, né? O ponto importante que os titulares, aí, as pessoas, elas têm que ter na cabeça é que não adianta também ela ficar pedindo por canais que não são oficiais. Esse é o ponto, né? Então, isso é uma das coisas que vai ter que passar por uma conscientização aí das pessoas, dos solicitantes. Não adianta eu ir até... Olha só como é interessante esse ponto. A empresa, ela tem lá o canal oficial, que às vezes é para uma barra de privacidade ou para um canal central de privacidade que ela tem, mas a pessoa faz uma reclamação diretamente ali num Reclame Aqui. Reclame Aqui não é um canal oficial, então, assim, o importante aí a empresa ela tem que entrar de uma forma muito clara e deixando claro, senhor titular, o canal oficial é esse outro aqui. Ou seja, né, trabalhar com essa transparência e também a pessoa, mas já faz tantos dias que eu abri no Reclame Aqui, mas a empresa respondeu, não, aqui não é o canal oficial. Então, esse é o ponto importante. Eu acho que tem esse lado da empresa, de fato, ela ter o canal oficial para responder o direito do titular, mas tem um lado também do titular solicitar da forma correta. Muito bom. Ricardo, quer colocar algum ponto? Bem rapidinho. Essa foi uma das preocupações principais da SAMAP. A gente, 2 semanas antes da LGPD entrar em vigor, porque a gente não sabe ainda se o presidente vai vetar ou não vai, a gente já tinha o canal colocado na página, então, samap.com.br/privacidade, lá você tem todo o canal distribuído. Mas, citando um pouquinho, né, o que você falou de ligação e até mesmo cobranças, não adianta pedir para o Serasa pagar você, tá? Tipo, eu quero o direito de esquecimento do Serasa. Se você deve, você vai continuar lá, tá? E tem uma série de premissas que estão previstas na lei que fazem com que a empresa precise guardar seus dados. Então, assim, direito a esquecimento, ele é limitado a uma série de, acho que 10 itens na lei que garantem... 10 legais.
Isso, a manutenção de determinados dados para fins legais. Tá? Então, não é direito de esquecimento, será? Você me esquece, puf, acabou a dívida. Não vai rolar. Deixa eu emendar uma próxima pergunta aqui. A Simone Reis, ela trouxe o seguinte, né? Como abordar esse tema sem causar pânico? Ou o pânico é o melhor caminho para um país com um perfil como o Brasil, que não está se importando muito com o impacto dos seus dados? Simone Reis. Quem gostaria de ajudar a Simone e a mim, né? Também gostaria de ouvir a resposta. Posso tentar? Eu acho que é profundo, né, a reflexão da Simone aí, mas, Simone, nós estamos aqui justamente para tentar mudar esse cenário, né? O Brasil, pelo menos no aspecto de segurança da informação, isso eu posso te garantir, nossos colegas aqui são da área, está na vanguarda em termos de formação de profissionais e quantidade de profissionais, tá? A gente, hoje, está entre os principais mercados, né, de segurança digital do mundo, né? A gente tem aí, obviamente, alguns mercados muito maiores que o nosso, né? Estados Unidos, Reino Unido, você tem ali também correndo muito junto ali a Alemanha, né? O pessoal também relacionado à Índia, etc. Mas o Brasil, ele tem um celeiro de profissionais bons, assim. Agora, a questão de mudança cultural, ela se faz a partir de campanhas de conscientização, campanhas educacionais e formando desde a ponta o cidadão. Da mesma forma que, porque algumas cidades funcionam muito bem a questão do trânsito, atravessar na faixa, e outras não funcionam. É porque naquela cidade já foi estabelecida uma lei que é permanente a campanha de educação para tratar aquele déficit, né, de formação, que é ao atravessar a rua, né, se a pessoa tiver na faixa, o carro obviamente tem que olhar a todo momento, mas na faixa tem que ter uma maior atenção. Então, isso é formação de motorista, mas é também formação de pré-escolar, né, em algumas cidades. E a gente vê isso acontecendo em outros países. Se a gente conseguir uniformizar esse repasse da informação da Lei Geral de Proteção de Dados, não só nas faculdades de direito, né, ou pós, enfim, etc., mas trazer também para a realidade prática do cidadão, a gente vai conseguir, com certeza absoluta, elevar o nosso nível, né, de compliance, o nosso nível de conformidade com as melhores práticas de proteção de dados no mercado. Por quê? Porque realmente empresas e profissionais na área nós temos bastante, apesar de que há um déficit, é óbvio, né, porque a demanda cresce muito, mas se você pegar o quantitativo, nós temos muitos profissionais, né, em formação no Brasil e formados na área de segurança, apesar de todo o déficit gigantesco que existe. Então, a minha opinião é, tenta formar o quanto antes, não para, mantém a continuidade. É uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes. Ritmo, rotina, ritual. Você só consegue estabelecer um ritual se você passar pelo ritmo e pela rotina. Não há atalho, tá? Então, a gente só vai conseguir estabelecer um hábito com 27 dias e repetindo a fórmula. Deixa a rotina a compensação. Excelente. Eu tenho uma pergunta muito filosófica aqui. Eu não sei se eu faço a pergunta primeiro ou se alguém se habilita primeiro. Lembrando que aqui é um debate de LGPD, né? E fator humano, não é de filosofia, mas tudo bem. O Vanderlei Campos, ele perguntou o seguinte: como resolver a assimetria que é tradicional dentro da nossa cultura? Ou seja, é comum o brasileiro desconfiar de uma pessoa que se recusa a dar uma informação, né? Ou que não pede indevidamente. Então, como isso se reverterá, por exemplo, do balcão da farmácia? Essa é ótima pergunta. Aí, eu acho que o ponto, assim, para ser bem direto, a empresa que está pedindo esse tipo de informação, ela tem que dar valor e dar uma moeda de troca para o titular, como é feito no CCPA, lá na Califórnia. Todo dado ele tem um valor. E o que acontece no final do dia, né, é assim, a pessoa, por exemplo, qualquer um pode... Lá a lei é um pouquinho o contrário. Lá todo mundo já entra com opt-in. Então é opt-in para 100% da população. Mas a pessoa pode pedir o opt-out. Quando ela for pedir o opt-out, aí que entra aquele modelo da empresa. Isso até o pessoal de telefonia é bem interessante em relação a isso, que eu não sei se vocês já falaram assim, não, eu quero ter a minha fatura em papel. O que eles fazem?
ó, eu te dou um desconto de tanto, eu posso te dar ali uma... Ou seja, ela bonifica o titular para ele continuar recebendo a fatura de uma forma eletrônica. Ou seja, as empresas que colhem esses dados no momento, por exemplo, uma farmácia, ela vai ter que dar uma vantagem muito grande para conseguir colher o dado. Caso contrário, a pessoa vai falar, não vou entregar e vamos ser felizes. Então, esse é o ponto, né? Tem que deixar muito claro que os dados, eles custam dinheiro. E se você quer minha informação, você paga. E aí tem aquela pergunta, né, que alguém fez, né, pensando, como que eu vou ganhar dinheiro? Na verdade, é assim, né? Você vai ganhar um desconto, você vai ganhar uma diferença com seus dados, porque quem não merece, você fala, você não tem mais meus dados. E assim vamos ser felizes, né? Eu acho que esse é o grande ponto para mostrar que, a partir de agora, né, do dia D+1, os dados custam. E se você, empresa, quer processar meu dado, você vai ter que me dar algum benefício, vai ter que pagar por isso. Isso aí, né? A gente está já aqui 10 minutinhos além da nossa programação, mas eu gostaria de fazer mais 2 perguntas. A penúltima seria o seguinte, a gente falou bastante, né? Eu até queria fazer mais uma hashtag. Eu fiz uma em nome do Ricardo Castro, né? Que é hashtag trabalhar com amor e segurança. E uma para o Alex vai ser hashtag conscientização de pessoas começa pelo board. Emendando essa hashtag... Tem aqui o Paulo Mindlin, ele pergunta o seguinte, depois do board ou CEO apoiarem, a LGPD ela deve ser liderada por TI ou por jurídico? Boa. Não sei se alguém quer comentar aí, mas eu entendo, né, que tem que ser um programa multidisciplinar. Claro que como fala, né, todo cão tem que ter um dono, senão morre de fome, mas o importante é deixar muito claro que uma pessoa sozinha ou um time sozinho não vai resolver todos os problemas da empresa, né? Então, quanto antes ter um board que vai estar direcionando isso, que vai estar apoiando, coordenando e fazendo parte dessas decisões, aí sim o negócio vai funcionar. Porque se ficar assim, não, é só do jurídico significa que vai ficar trabalhando sempre com aquela questão de pânico. É só de tecnologia, vai falar, o pessoal de tecnologia só fica pedindo dinheiro. Então, por isso que tem que ser algo bem multidisciplinar, né? E deixando claro que é uma responsabilidade de todos. É jurídica, é compliance, é marketing, é vendas, é RH, então todos têm que fazer parte disso. Caso contrário, não funciona. Perfeito. Eu costumo dizer que todo mundo tem que se sentir dono do dado, né? Tem uma prática muito boa, que é você eleger representantes da LGPD dentro das áreas que a turma chama de champion. Então, essas pessoas elas seriam responsáveis ou corresponsáveis em manter as áreas de compliance, proteção e tudo mais atualizadas do que está acontecendo. Uma alteração de um sistema, uma nova criação de campo, uma necessidade regulamentar nova, um novo convênio que foi firmado pela empresa. Então, essa pessoa vai municiar não de uma maneira semestral, anual, como de repente uma área de auditoria vai passar pela empresa, ou uma área de compliance vai conseguir atualizar os seus mapas, mas ela vai fazer isso de forma constante. Então, isso é muito bom. Obviamente, tem muita tecnologia que pode ser empregada para também ajudar essas pessoas a classificar informação estruturada, não estruturada, mas você ter pessoas envolvidas nisso é sempre muito positivo, porque elas têm uma coisa que a máquina hoje não tem, que é o feeling de se vai dar problema ou não a gente contratar um determinado terceiro, compartilhar uma informação, sabe? Isso é muito positivo. Muito bom. Vinícius, quer complementar? Quero complementar uma coisa que é muito importante. Nas nossas andanças aí pelos caminhos do Brasil e pelas empresas, a primeira coisa que a gente faz é falar para as empresas que nós temos boas práticas envolvidas no nosso trabalho. E muitas empresas que a gente fala sobre ISO 27001, a empresa fala, o que seria isso? Né? Então, antes de mais nada, nós estamos falando de proteger o dado. Proteger o dado sem ter uma gestão de segurança da informação, sem ter uma pessoa destacada para isso, não vai funcionar em nada. Então, a conscientização de segurança da informação nesse tema é muito importante. E não só isso, a visibilidade de uma pessoa responsável por essa matéria dentro dessa empresa é um dos fatores mais importantes
para essa adequação lá no final. Tem que ter o pai da criança, né? Tem que ter. Uma coisa que eu queria só complementar e até compartilhar para aqueles que estão aí na jornada isolados e vão ter que fazer isso de uma forma bem prática, hands-on, tentem usar também a ISO 27001 como uma boa referência, né, que boa parte dos controles que vocês vão ver na prática, pelo menos os controles de processos que estão digitalizados, vão estar ali apoiando vocês. Então, é uma boa prática também. Para quem já está com o ISO 27001 na cabeça, ou já começou a fazer, ou já fez tudo, já tem vários pontos à frente de quem não tem a ISO 27001 implantada. É uma dica também aí, tá? Excelente. E eu queria encerrar com uma pergunta do Leandro Soares, e eu deixei a pergunta dele por último, porque conecta absolutamente com o tema do nosso evento aqui. De uma forma bem objetiva, e aí, assim, aquele quick, sabe? Cada um fala um pouquinho, muito rapidamente, quase como se fosse uma mensagem final sobre o tema. A pergunta do Leandro é: como o pilar humano da LGPD afeta diretamente os negócios das empresas, bem como as estratégias? De forma bem objetiva, qual a relação do ser humano com a LGPD na prática? Pode ser você que escolhe. Pela pergunta, eu gostaria de usar duas palavras. Parabéns. Falando sério agora. É bem o tópico que a gente está colocando aqui. É muito humanizar o que você está vendo de dado. Então, tratar o dado como se fosse seu. Mesmo porque pode ser o seu que vai ser colocado em risco, sabe? Então, criar uma humanização do que está sendo tratado. Não é só uma planilha, não é só uma query, não é só um relatório do Tableau. Ali tem vida de gente, ali tem privacidade de pessoas, ali tem dados financeiros, ali tem continuidade. Seja empático com o tratamento dos dados, como se você estivesse tratando dos seus próprios dados. Eu concordo 100% do que o Castro falou. Isso é uma raridade, tá, pessoal? Porque a gente participa tanto de lives, eu e o Castro, a gente tem alto histórico de discordância em alguns pontos. Ainda bem que a gente está registrando esse momento. Então, eu vou até gravar aqui pode gravar, período. É um dos poucos momentos que eu e o Castro a gente vai concordar em live 100%. Mas, brincadeiras à parte, estou totalmente de acordo. Eu queria só resgatar o seguinte. A LGPD, ela nasceu, pessoal, baseada na GDPR, e a GDPR nasceu baseada mediante aqueles casos, né, que a gente viu do Snowden, né, de vazamento de informação, investigação, NSA, governos, são coisas que a gente já sabia, mas foi colocado à luz, né, para o domínio público, né, o que a gente já desconfiava e já sabia. Os governos investigam a todos nós, e isso acaba acontecendo através, principalmente, das plataformas digitais, hoje em dia, que uma delas, a principal, é esse camarada aqui que está com todo mundo aí, né, que é o celular. Então, ou seja, isso acaba acontecendo. Então, a partir daí, começou-se a ver que o uso indevido para algumas situações políticas, né, ou econômicas, que geravam vantagens desleais, né, por muitas vezes, influenciando campanhas políticas, influenciando eleições, influenciando o comportamento de manada, né? E a gente vê uma série aí, tem até uma nova da Netflix, que eu recomendo que vocês assistam também, que trata da questão das redes sociais, né, muito em voga. Então, assim, aconteceram vários casos e, a partir dali, surgiram as leis. Então, qual foi o grande estopim para isso? O estopim foi o seguinte, é que existe, além de todas essas necessidades, né, que o governo tem, sim, de fazer vistoria para evitar ataques terroristas, enfim, para evitar problemas relacionados à fraude, etc., existe uma outra coisa que é primordial, que é a individualidade, né? Então, acreditamos, sim, que agora é um resgate ao básico, é que você parte do indivíduo, né? Você, enquanto indivíduo, tem direito à tua individualidade, e a tua individualidade passa pela privacidade, né? Se você não tiver direito, né, de dizer o que você quer que apareça ou não para os outros, você deixa até de ser afetado enquanto um indivíduo atuante, né, e com poder de controle da tua vida. Então, eu acho que as empresas têm que começar, né, principalmente empresas tecnológicas, que são as grandes usuárias de dados, né, tem que começar a entender que, sim, os dados são petróleo
e a gente tem que saber extrair esse petróleo. Não pode sair furando qualquer buraco em qualquer lugar, porque vai ter consequência. Né? Vai ter consequência social, vai ter consequência política, vai ter consequência econômica, vai ter consequência de um monte de coisa, comportamental, né? De saúde até. Então, a gente tem que lidar com esses dados das pessoas com o respeito que nós temos aos indivíduos que elas são. Antes de existir a empresa, existiu o indivíduo, que é o ser humano. Muito bom. Belo encerramento, Pedro. Bom, antes de dar um tchau, eu quero mandar um salve especial e o nosso agradecimento aqui para a dona Carmen Ribeiro, mãe do Pedro Ivo, e também para a dona Cleusa Hernandes, mãe do Vinícius, que está aqui com a gente. Te amo, mãe. Grande beijo. Beijo também para a Galega, uma esposa maravilhosa que está aí assistindo, me apoiando. Se alguém quiser... Beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Eu acho demais isso. Bom, pessoal, agora quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. Na minha opinião, foi um grande debate. A gente teve muitos elogios, muitas perguntas, muitas interações. Infelizmente, o tempo não nos permite prolongar mais, mas eu tenho certeza que a gente teria aqui assunto, perguntas, interações para mais de umas 5 horas. Então, foi muito especial. Quero agradecer especialmente, né, o Alex Amorim, o Pedro Ivo, o Ricardo Castro, o Vinícius Laranja, a toda a audiência. Fiquem à vontade para interagir com a gente, mandar as perguntas através dos canais digitais, tanto da Silk quanto da Fichex. Estaremos todos sempre à disposição. E é isso. Muito obrigada pela audiência e até o próximo encontro, pessoal. Eu queria dar só uma salva de palmas para a Kemely também, que mediou maravilhosamente, né, esse painel. Parabéns, Kemely. Obrigada. Sem vocês, nada teria acontecido. Perguntar é fácil, responder que é o desafio.